entendi isso. A guerra às drogas, ela começou nos Estados Unidos. Não, sim, começou nos Estados Unidos. Sim. Presta atenção. Começou nos Estados Unidos. Eu acho que... não me lembro qual década que foi, mas foi com o Reagan que começou. E sabe como que foi o resultado dessa política dando certo? Hoje em dia, 30 dos 50 estados americanos têm a legalização. Então, deu muito certo, não. Gente, vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não entenderam o que eu falei. Eu não falei que guerra às drogas deu certo. Eu falei que se o Estado quisesse, ele acabaria. Ponto. Eu não estou falando que é certo mas e a forma que eles vão dar certo. Mas como que o Estado ele acabaria com isso sem a legalização? Qual que é a forma mais efetiva, gente? Não, para mim, a legalização é mais efetiva do que se usar da força. É aquela questão de Eu vejo que as drogas é um assunto assim tão complexo porque envolve área de saúde, envolve educação, envolve essa situação das favelas, né, das ocupações irregulares dos morros, de locais que não poderiam estar sendo ocupados pelo ser humano, mas estão. Então, são tantas questões dentro disso que às vezes é até difícil debater sobre isso, né? Sobre se você vai liberar ou não, como a Flávia disse aí comigo no privado, né? Um comércio, um mercado de drogas para poder o Estado começar a ganhar em cima disso, já que, de fato, o Estado só perde, né? Com o combate, ou um pseudo-combate, né? Um falso combate contra o tráfico, contra esse mercado, né, ilegal de drogas. E eu acho que se você transformar esse mercado em algo legal, automaticamente você estaria transformando as drogas em algo lícito. E é complicado, porque existe, a partir de uma determinada dosagem de cada droga, a partir dali, ela começa a provocar danos à saúde e os efeitos, né, alucinógenos, são também complicantes, porque você passa a cometer determinados erros que você não cometeria sem estar usando aquela droga ali. Você começa a ter um tipo de coragem diferente. E é exatamente isso que, em geral, o ladrão, o assaltante, né, o cara que vai para a pista para roubar e está ali disposto a matar ou morrer, ele injeta ele aumenta, né, essa coisa da coragem através da droga. E é por isso que muitas vezes você vê que, por vezes, a pessoa foi abordada, né, num eventual assalto, e ela está tirando o cinto de segurança, e o cara, dentro da onda dele da droga ali, ele achou que era uma reação e matou a pessoa, e nem levou carro, nem levou dinheiro, nem levou nada. Então, eu não consigo ver essa legalização, esse comércio, como sendo algo que vai inibir ou diminuir essa violência, essa criminalidade. E assim, também não consigo enxergar uma competição de mercado entre o Estado as organizações criminosas, né, que ganham dinheiro, que o dinheiro deles mesmo é em cima da venda, do comércio de drogas. Eu não consigo enxergar essa competição. Então tá, eu posso começar falando aqui. Você fez uma abordagem muito da hora no início, porque você assumiu que
a saúde também tem que ter mais autonomia, não só você jogar tudo para a questão do Estado, da força, da repressão policial, mas é importante a gente abordar primeiro o que é droga. A droga, conceitualmente, ela é qualquer substância, inclusive que ela pode ser comercializada em farmácia, remédios, por exemplo, ou qualquer produto entorpecente que tenha capacidade psicoativa, alucinógena, ou que leve à dependência química, claro, lembrando que nem todas as drogas necessariamente ela tem esse efeito de gerar vício, igual, assim, eu acho que sua colocação meio que deu a entender isso, mas não é necessariamente, também não acredito que tenha uma relação com as drogas, os indivíduos começarem a praticar crimes por questão das drogas, até porque as drogas que são legalizadas hoje, como o álcool, por exemplo, a gente sabe que são as que deixam o indivíduo, entre aspas, mais agressivo, que o álcool é responsável por muitos acidentes de trânsito, enquanto outras drogas que não têm essa comprovação, essa relação direta entre a agressividade e crime, a maconha, por exemplo, que não é legalizada, né, enfim, acho que é uma relação meio vaga. Então, a droga, conceitualmente, ela se dá por produtos tóxicos, né, cigarro, álcool, enfim, e o uso excessivo que, na verdade, gera dependência, igual você falou, ou seja, as doses, elas têm que ser regulamentadas. Mas aí, quando a gente vai falar das drogas também, a gente tem que ser menos reducionista possível, ou seja, a gente tem que encarar que o uso das drogas em si não é o problema, até porque o uso das drogas, né, de acordo com vários historiadores, é uma prática milenar, ou seja, a dimensão cultural do uso de drogas fica como, muitas vezes, isso não é nem trazido no debate, porque muitas vezes essa dimensão ela é ignorada. Aí a Organização das Nações Unidas, né, muitas vezes hipócrita, né, aí muitos governos, se pautando nelas, eles se utilizam de políticas que não são nada relativistas, ou seja, são totalmente unilaterais, eles acabam defendendo essa política de guerra às drogas, que é o que acontece no Brasil, em vários estados aí dos Estados Unidos, né? Ou seja, eles defendem simplesmente a extinção de culturas de coca, maconha, enfim, plantas que são muito cultivadas em países com uma população indígena significativa, como a Bolívia, a Colômbia, por exemplo. Aí, claro, teve uma vez que o presidente da Bolívia, o Evo Morales, um líder, né, um líder local de etnia indígena, que entende muito mais a realidade do próprio país do que esses líderes burocratas globalistas da ONU, ele simplesmente foi aplaudido em uma conferência lá, por afirmar que essas plantações elas simplesmente não poderiam ser extintas. Aí ele falou que não deveria ser extinta porque é simplesmente uma folha. E ele falou trazendo a folha, ele falou segurando essa folha, porque ele afirmou que isso não era cocaína, é simplesmente uma folha de coca, ou seja, a gente tem que fazer a distinção entre o que é droga e o que não é, porque começa a ser droga a partir do momento que você produz uma substância sintética. Aí ele fala em seguida que essa folha de coca, ela é medicina para os povos da região, ou seja, ela não é nociva para a saúde humana no seu estado natural. Então, o que a gente tem que fazer não é desconsiderar os riscos dessas drogas quando elas são dosadas em altas quantidades, mas trazer o debate das drogas para outro ponto, que é o ponto cultural, ou seja, até onde o uso em si é o problema. Ou seja, tratar das drogas somente pelo viés do crime é uma coisa muito rasa, que não leva em consideração as perspectivas culturais nem mesmo religiosas, porque hoje existem religiões, por exemplo, religiões espíritas, que até no meu caso mais pessoal que eu frequento, que se utilizam dessas substâncias psicoativas, que muitas vezes são taxadas de drogas, mas que na verdade elas têm comprovação científica de que fazem bem para a saúde. Então a gente precisa pensar primeiro nisso, direito no que é droga de fato, para a gente ter um debate saudável, né? Tudo bem, eu tirei o microfone aqui. Primeira coisa que eu queria falar é sobre o uso de drogas ser associado ao crime. Aquela argumentação toda ali, cara, pensa só o seguinte, mano. Só para simplificar bastante, e que nem a Flávia falou, crimes também são feitos porque as pessoas usam, sei lá, álcool. Crimes também são feitos porque as pessoas estão viciadas em cigarro e não estão conseguindo ter acesso. Mas você não culpa o álcool ou o cigarro, e sim a pessoa. Então eu queria fazer uma pergunta, se um cara bate com um carro e atropela uma grávida, você vai culpar o carro ou o cara que bateu? Enfim, é só uma analogia meio tosca aqui, mas e bem reducionista.
Quanto às questões do dano, eu vou falar especificamente da maconha, porque eu pesquisei mais sobre essa droga, eu tenho mais acesso a entender sobre isso. A redução de danos relacionada à idade. Quando você fala assim da maconha e, na verdade, de todas as drogas, os danos que eles causam no corpo da pessoa tem a ver com uma predisposição genética e também tem a ver com quão cedo que essa pessoa começou a usar. Quando a gente fala da legalização da maconha, no Brasil a gente fala de trazer algo que é ilegal, que nem o TH falou, para a legalidade. O que significa que o Estado vai passar a ter controle disso. Não estou dizendo que vai ser 100%, não estou dizendo que vai conseguir, mas vai conseguir reduzir um pouco. Segunda coisa, na verdade terceira, controle do tráfico. Porque, bom, cara, a maconha traficada versus a maconha legalizada. A maconha que as pessoas têm acesso aqui no Brasil, geralmente, quando a gente fala assim de tráfico, quando não é plantada, é o prensado paraguaio, que sinceramente, mano, é uma merda, que vem tudo estragado. Lembrem que é uma substância orgânica, ou seja, apodrece. E quando a gente fala assim de tráfico, tem uma demora muito grande para conseguir, como é que eu posso dizer, haver o translado, chegar até o lugar, e até lá a substância já está totalmente deteriorada, ou seja, tem uma piora muito grande. Então, realmente, que nem o TH falou, eu não consigo imaginar o mercado, o livre comércio, competindo com o tráfico, ele ia massacrar. Seria bem simples assim. E sobre o que a Flávia falou sobre a legalização nos Estados Unidos, não são alguns estados, são mais de 30 estados, os 50 estados americanos que já legalizaram. E, bom, mais algumas considerações aqui. Quando a gente fala de tráfico, a gente tem que ter em mente o que é o tráfico em si. O tráfico é, basicamente, sendo bem reducionista, porque eu sou burro, eu não consigo falar em termos difíceis, o tráfico é quando você tem uma substância ou alguma coisa que é ilegal e você vende para as pessoas mesmo na ilegalidade, e aí passa a ser uma substância que tem um mercado negro em cima disso. Isso pode acontecer com álcool, com uma bebida, ou com batata, ou qualquer coisa do tipo. A gente está falando de maconha aqui, mas ok, eu vou pegar o exemplo da cerveja. Imagina se a cerveja fosse proibida. As pessoas iam parar de beber? Eu tenho certeza que você tem um tio que falaria assim, pode proibir, eu vou tomar o tanto que eu quiser do mesmo jeito. E bom, a gente tem alguns problemas na saúde aí que acontecem. Quando falou assim dos problemas mentais, eu já imagino que você mais pra frente vai falar que a maconha potencializa ou faz a pessoa desenvolver esquizofrenia. A gente tem duas substâncias, a THC e o OHC. O OHC, ele meio que dá uma amenizada nos efeitos do THC. O THC realmente ele potencializa isso, é a substância psicoativa na maconha. E, bom, quando a gente fala de ter uma maconha proibida e tal, a gente pega assim, os dados comprovam que, se eu não me engano, a proporção do THC para o OHC nos anos 70 era de 1:1 e agora é 1:14, alguma coisa assim, perdão, não vou lembrar o número exato, mas aumentou muito quando a gente fala da maconha legal. Quando a gente fala da droga legalizada, a gente pode ter um controle mínimo da porcentagem de OHC. E, quer dizer, um controle, tipo assim, de um limiar, de menos que isso não pode, ou um controle máximo da porcentagem de THC. Porque, lembrem também, que quando a gente fala de maconha, ela não existe só um tipo de maconha, existem vários, inclusive os especialistas, tipo, eu vi vários estudos assim que os caras não falam maconha, sim maconhas, porque é muito complexo. Uma planta causa um efeito, uma outra causa outro, e a gente só consegue ter um controle quando esse mercado é legalizado. Quando é ilegalizado, você não pode fazer uma redução de danos, porque isso se torna tipo apologia, basicamente. Então, os benefícios da legalização é algum controle de qualidade, algum controle de idade e algum controle de danos, que a gente não tem hoje em dia. Eu poderia continuar falando aqui, mas eu acho que eu já falei demais, não sei se vai ser de meu tempo, então eu vou ficar quieto aqui. E também tem outra coisa que eu esqueci de falar. A maconha medicinal, ela tem um uso para combate à depressão. A maconha, ela tem um uso como um analgésico muito tão eficaz também quanto a nicotina. E
a gente vê essas substâncias, por exemplo, quer dizer, a nicotina, perdão, a morfina, e é um negócio que, inclusive, é incrível a gente comparar, assim, porque a morfina é muito mais danosa, e se a gente pudesse fazer essa substituição, seria muito melhor. E o THC, ele também tem comprovação de seu uso ser usado para cura de tumores e, tipo, tratamento ao câncer. E óbvio que a gente não está falando da maconha medicinal, a gente está falando da maconha para entretenimento aqui, e mesmo sendo legalizada, a gente poderia usufruir desses benefícios. Eu, ouvindo a explanação dos meus amigos, eles não colocaram um ponto que para mim é muito caro como estudante de filosofia, que é a questão extra técnica da droga em si, mas o que seria, na verdade, uma espécie de tirania frente a uma liberdade da gente poder fazer o que a gente quiser com nossos corpos, que é basicamente o debate que não é feito com as drogas. Porque se a gente for parar para analisar, na verdade, é uma questão de cunho pessoal. Embora a ciência venha demonstrando cada vez mais que algumas drogas que a gente achava que eram bastante danosas não são, e outras que até a gente pensava que não tinham tantos danos, na verdade, causam efeitos devastadores no organismo. Mas o conceito da liberdade é bastante interessante para a gente pôr em voga nesse tema, porque, frente a isso, o que seria de nós se não existisse a capacidade da gente se autogerir? Mesmo sabendo que talvez as drogas elas não sejam tão danosas, mas a longo prazo pode causar algum efeito, a gente tem que proibir a pessoa. Ela não tem consciência suficiente de saber que se usar a droga a longo prazo ela vai ter problema. Eu acho que o debate muitas vezes parece que parte de que a gente é um bando de ignorante e não tem consciência da nossa própria liberdade de fazer o que a gente bem entender. Eu não acho que isso parta de opiniões pessoais ou até mesmo da criminalidade, porque a criminalidade é acessório a isso. Embora realmente muita gente enriqueça com o tráfico, mas as pessoas que vão usar drogas, seja por recreação ou por necessidade médica, elas têm que ter liberdade de pensar sobre isso, pelo menos. E muitas vezes elas são tolhidas por pressão social e até mesmo por questões governamentais, que seria o Estado usando o aparelho dele para acabar proibindo pessoas, como, por exemplo, usando a polícia para atacar usuários e os prender. Eu acho que as pessoas elas têm que conseguir ter esse acesso, um acesso até mesmo à sua autodestruição. O único problema, o meu único ponto é usar até o exemplo do carro batendo. Quando essa autodestruição acaba sendo destruição alheia. Aí, para mim, é um problema. Então, por exemplo, eu não veria com maus olhos a liberação da maconha, mas veria com péssimos olhos a liberação de drogas que são bastante alucinógenas ou que deixam as pessoas bastante agressivas, por exemplo, como metanfetamina, que eu vi pesquisas que deixa a pessoa completamente transtornada e pode transformar ela num monstro até. Então, eu acho que a gente pode dar liberdade às pessoas de se autodestruir, mas não dar a liberdade de ela destruir outras pessoas. Então, vamos lá. A Flávia e o Rafa falaram aí apontaram, né, sobre a situação dos crimes e etc. Bom, em geral,
uma pessoa que comete um crime, que eu citei, por exemplo, um assalto, um sequestro, esses crimes que são mais violentos, e eles fazem uso de determinadas drogas para poder se sentirem mais encorajados, a gente tem que entender que essas pessoas, elas muito provavelmente sofrem de algum tipo de transtorno antissocial, porque essa busca, né? Por isso que eu falei que o debate sobre drogas é muito profundo, é complexo. Então, essa busca por dinheiro, por mais dinheiro, por mais poder econômico, e você precisar fazer isso baseado na subtração de bens de pessoas comuns, né? De pessoas inocentes. Ele tem sim. Tem ligação direta, sim, com as drogas, porque eles sabem que aquela substância vai ativar neles uma extra força, uma extra atitude, iniciativa de que eles precisam para poder alcançar o objetivo deles, que é essa subtração. E, paralelo a isso, o Rafa falou sobre o álcool, e com certeza, Rafael, com certeza, o álcool está na mesma linha. Porque quando chega numa determinada dosagem daquela substância ali, a partir dali, você começa a ter efeitos negativos na pessoa. Então, seja maconha, cocaína, cerveja, destilado, o que quer que seja. Cada substância dessa tem uma dosagem limite para poder causar efeitos, né? Efeitos diversos, seja no psicológico do cara lá, enfim, né? Isso aí, como eu falei, é um debate já da área de saúde e por aí vai. Em relação ao comércio de drogas, é até interessante ver não só a Flávia, como o Rafael falando, né, sobre esse possível comércio, essa possível concorrência. E eu me lembro, isso aí já me vem automaticamente na memória, o cartel de Medellín, né, da Colômbia, quando a população ovacionava, achava Pablo Escobar lindo, o melhor político da Colômbia, o que levava prosperidade para as pessoas, mas com o pano de fundo do comércio de drogas, da produção, né, e do comércio de drogas. Só que por trás disso existia uma rede mafiosa, criminosa, mesmo com toda a permissividade, mesmo o cara sendo, ele chegou a ser senador, né? Acho que foi senador. Então, mesmo com tudo isso, ele precisou ser caçado, impedido de prosseguir com o que ele estava fazendo. Então, essa romantização do comércio de drogas para países subdesenvolvidos, que é o nosso caso, onde outros problemas são maiores e precisam de muito mais atenção para que a gente possa conseguir tentar debater sobre legalização de drogas, sobre qualquer coisa que hoje, para nós, não é visto, não que seja mal visto ou bem visto, né? Mas que não é um componente social simplesmente para recreação. Só para entender muito bem a sua argumentação, porque eu dei uma boiada, foi mal, tô com muito sono. Foi basicamente associando, sim, o uso de drogas ao crime em si, a criminalidade, né? Me corrija aí se eu estiver errado, foi isso mesmo?
Não, eu disse que pessoas que cometem crimes violentos, como eu citei, né? O cara sair com uma arma e querer cometer um sequestro, roubar um carro da forma truculenta como eles fazem. Em geral, são pessoas com algum tipo de distúrbio antissocial, provavelmente, né? Eu não tenho como afirmar ou precisar isso, até mesmo porque nós somos muito fracos nesses estudos comportamentais com o sistema, com os nossos prisioneiros, vamos assim dizer. Então a gente é muito fraco em relação a isso. Mas, assim, da forma como eles atuam, e que, em geral, eles fazem uso, sim, de drogas, qualquer uma que seja, para poder se sentirem encorajados, porque eles sabem que aquilo ali ativa algo que tem dentro deles que vai ser útil no momento da abordagem. Entendeu? Então, assim, na realidade, eu não afirmei que exista uma ligação direta. Não é bem isso. Até mesmo porque, como a Flávia bem disse, existem drogas. Drogas, na realidade, é praticamente tudo, né? Praticamente tudo não. É um catálogo de coisas, de substâncias. Então, existem pessoas, inclusive eu já conheci, que consomem o próprio remédio que vende na farmácia, o tarja preta. Não consigo lembrar dos nomes, né? Mas existem alguns que dão efeitos de onda, alucinógenos, e a pessoa usa aquilo ali para ter a onda dela. Então, de fato, independe de que droga que a gente vai falar. E eu também acabei falando sobre a situação do álcool, e a pergunta que você fez, Rafa, a resposta é óbvia, porque eu jamais vou falar uma coisa sobre a maconha, a cocaína, que quer que seja, de droga ilícita, e não vou colocar no mesmo pacote o álcool, né? Porque, assim como essas drogas, a partir de um determinado consumo, né, a partir de uma determinada quantidade que você ingerir, dali em diante, dependendo da pessoa, é só derrota. Como a Flávia citou, brigas, né, agressões, e todo tipo de situação. E fora o transtorno também que você acaba causando, porque, por exemplo, uma pessoa vai bater com um carro, bebeu, bate com um carro, mata uma criança, mata um ser humano, destrói uma casa, um ponto de ônibus, o que quer que seja, né? Uma passarela, derruba uma passarela. Então, assim, as consequências do abuso, do consumo em excesso, e não tem como precisar o que é excesso, porque isso depende de organismo para organismo, de pessoa para pessoa. Às vezes eu posso ficar doidão com 2 latinhas de cerveja e o Rafa ficar doidão com uma caixa. No mesmo nível de doidão, né, entre aspas, com uma caixa de cerveja. Então, essa dosagem também é muito relativa, não tem como dizer, né? Mas a pessoa que tem os seus objetivos para o mal, vamos assim dizer, ele sabe muito bem o que é preciso ingerir para poder ativar isso dentro dele. E depois também eu falei que esse tipo de discurso, né, falando sobre um mercado de drogas, uma competição e tal, me lembra muito o cartel de Medellín, como a população colombiana ovacionava e aplaudia Pablo Escobar, e Pablo Escobar, se eu não me engano, chegou a ser senador, né, porque ele era bom, ele era bonzinho, ele desenvolvia um mercado ali, ele não estava fazendo nada de mal, né? Mas
Não demorou muito esse reinado dele. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. E acabou sendo preso, acabou sendo detido, né? Então não consigo enxergar essa romantização não só do consumo, que pode ser possivelmente vindo de excessos, como também de um comércio, de um mercado que, sinceramente, não consigo enxergar essa utilidade toda, né? Ainda mais que eu também falei que nós estamos num país subdesenvolvido, não tem como comparar com um país desenvolvido, porque nós temos problemas que preterem essa situação de legalização de drogas, e não só esse tipo de tema, como outros temas que as pessoas ficam tentando a todo momento colocar em questão, sendo que o básico a gente ainda nem fez ainda. Cara, e eu acho que é uma questão mais de jurisdição, porque você falar que se legalizar as drogas, aí vai haver um comércio, uma concorrência, né, entre os traficantes e mercados, isso na verdade, é uma associação falsa, porque a gente tem que aprender a diferença entre os termos, porque legalizar não é a mesma coisa que descriminalizar ou tornar um livre comércio, muito pelo contrário, quando você deixa nas mãos do Estado, é o oposto disso. A descriminalização ela seria você tirar a questão do monopólio da esfera jurídica, né? Que é tratado hoje só na questão jurídica, e você transferir um pouco de autonomia para a saúde, né? Ou seja, quando você propõe que a maconha e outras drogas elas sejam descriminalizadas, isso significa dizer que o porte para o uso pessoal ele não vai ser um crime, mas a venda, quem pratica, quem ainda está sob isso ainda vai ser crime, né? Você ainda vai ter sanções penais. Não, mas eu sou a favor da descriminalização. Esse exemplo que eu falei é o que acontece em muitos países. Muitos países não são legalizados, mas descriminalizados, como, por exemplo, a Holanda. Aí, com as medidas de descriminalização, a gente tem a ideia de que os usuários eles não vão ser criminosos mais, mas sim pessoas que precisam de uma intervenção em questão de saúde, ou seja, as pessoas elas vão passar a ser reabilitadas e tratadas. Aí, quando a gente vai falar também da legalização, a gente está falando de uma certa despenalização. A prática ela vai ser legal, né, pela jurisdição, só que com isso você vai ter um monte de regulamentações, ou seja, restrição de idade, né, não é, por exemplo, menor de idade que vai poder passar a comprar droga, enfim, é a mesma coisa que acontece com o tabaco e a cerveja, tem uma certa regulamentação para isso. Os locais de distribuição, de uso, os horários de pico ali, etc, etc. Tudo vai ficar a cargo do governo, ou seja, não é desregulamentado, muito pelo contrário. O que é desregulamentado hoje, é quando o Estado ele não intervém. Aí, assim, quanto mais nociva ela for uma droga, quando existe a legalização, ela mais rigorosas vão ser as regras aplicadas para ela em específico, para serem ditadas para o seu uso, para o seu comércio, enfim. E ambas são importantes, porque, como eu falei anteriormente, você vai tirar o monopólio de resolução da esfera jurídica, vai transferir isso para uma questão de saúde. Aí, o que muitas pessoas que falam que são contra a descriminalização e a legalização porque vai virar esse caos de competição, isso é um discurso falacioso, porque se você é contra, na verdade, você está defendendo que a guerra às drogas, se você defende que o jeito que está acontecendo hoje no Brasil continue, você está defendendo que a guerra às drogas é uma política eficaz, né? E a gente sabe que a guerra às drogas, ela mata mais que as próprias drogas, isso é fato. Cerca de 30 mil homicídios no Brasil, eles são causados diretamente por essa guerra. Eu não estou falando somente das tretas entre facções, eu estou falando também da violência militar, da violência policial. Essa guerra ela acontece, de modo geral, entre os traficantes. Porque essa questão de concorrência é muito louca, porque o que acontece hoje é o monopólio dos traficantes com as drogas. Ou seja, a polícia ela não tem força suficiente para combater, para competir com essa máfia. Como você querer medir forças, né, entre
um industrial e um operário. Aí você tem entre eles como se fosse uma barreira intransponível. E o que eu estou querendo dizer com isso é que a força teleológica, né, a força policial, ela nunca vai chegar no nível dos traficantes, das milícias, porque o negócio, essa indústria de drogas, ela está toda nas mãos dos traficantes. Aí quando você legaliza, a ideia é justamente você inverter essa lógica. Na verdade, nisso eu discordo de você. Eu acho que se o Estado quisesse, ele, por várias vias, ele poderia acabar com a guerra às drogas, inclusive vencendo os traficantes com um poderio bélico. Eu acho que a premissa talvez não seja essa. Mas como que o Estado acabaria com a guerra às drogas? Eu não entendi essa relação. Com poderio bélico? Com poderio bélico? O Estado não tem poderio bélico suficiente para competir com os traficantes. Isso é meio que um axioma. Eu acho que não. Ah, não? Então as operações militares, elas são eficientes? Eles realmente pegam os verdadeiros bandidos? Não, eu não estou falando que é certo que deveria fazer isso. Eu não estou falando que o Estado deveria fazer isso. Só que o Estado ele tem melhores aparatos no... Não estou falando da polícia militar. Não estou falando da PM. Estou falando do Estado de modo geral. Primeiro que ele é a maioria. Ou você acha que a maioria são traficantes das pessoas? Você está querendo dizer que as operações policiais são efetivas e que a política de combate às drogas ela tem... Eu não falei isso. Você está falando que eu falei isso. Não, mas essa é a lógica. Eu não falei isso. Eu estou falando... Não é a lógica. Eu não estou falando isso. Estou falando que se quisesse e se não fosse lucrativo para o próprio Estado, que a guerra às drogas... a guerra às drogas é lucrativa para o Estado. Esse é o problema. Eu não falei que a polícia é efetiva, nem que o Estado é efetivo na guerra de drogas. Aliás, para mim, não é nada efetivo, porque só aumenta a violência e não acaba com o tráfico de drogas. Não é esse o ponto. Estou falando que não há vontade de se acabar. Com certeza, até porque... É isso que eu queria dizer. Mas se quisesse... Mas é que eu falei que, na verdade, seu argumento estava errado, porque se quisesse, acabaria. De duas formas. Poderio bélico, que eu não acho... eu acho que acabaria. Sinceramente, você observando o aparato estatal, do Exército. Aqui no Rio teve já isso. A guerra às drogas ela começou nos Estados Unidos. Sim, começou nos Estados Unidos. Sim. Presta atenção. Começou nos Estados Unidos. Eu acho que... não me lembro qual década que foi, mas foi com o Reagan que começou. E sabe como que foi o resultado dessa política dando certo? Hoje em dia, 30 dos 50 estados americanos têm a legalização. Então, deu muito certo, não. Gente, vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não entenderam o que eu falei. Eu não falei que guerra às drogas deu certo. Eu falei que se o Estado quisesse, ele acabaria. Ponto. Eu não estou falando que é certo. Mas e a forma que o Estado ele acabaria com isso sem a legalização? Qual que é a forma mais efetiva? Não, a legalização, para mim, a legalização é mais efetiva do que se usar da força. É aquela questão de hobbies. Ou você usa a espada ou você usa a política. Para mim, a espada é muito menos... a política é muito menos danosa que a espada. Só que a espada também acabaria, só que se tornaria muito mais totalitário. Esse é o ponto. Para mim... Pode falar. A gente pensa que legalizar só é o suficiente. Calma, essa não é a questão, porque muita gente vê a Holanda hoje como um império de droga, como um paraíso fiscal de droga, mas se você vê muitas reportagens de brasileiros que hoje vivem na Holanda, eles falam, e na Holanda você tem uma tolerância para o consumo de drogas, ou seja, as drogas elas são regulamentadas e o Estado ele passou a descriminalizar. Ou seja, os brasileiros que vivem lá hoje escrevem e falam que as pessoas elas têm uma falsa associação de que os turistas na Holanda, se eles estão indo lá para usar droga, eles simplesmente estão ferrados, porque descriminalizou, certo? Mas não é bem assim você usar em qualquer lugar, você comprar a quantia que você bem entender. Muito pelo contrário, descriminalizou, mas tem uma regulamentação muito alta ainda. Então a gente tem que quebrar com essa falácia aí de livre. E na verdade, o que eu tô querendo dizer para você não é que eu achei a guerra americana e a guerra brasileira efetiva. Eu tô falando que, na verdade, o Estado, ele segue lei. Se ele parar de seguir as leis e, agora vou botar todo mundo lá e vou destruir quem tá traficando, ele vai conseguir fazer isso.
Ele vai conseguir. O problema é que isso não é lícito. E o Estado age sob uma licitude. Entendeu? É que isso não é efetivo. Porque a partir do momento... Não, efetivo seria, porque acabaria. Só que não seria bom. Duas coisas. Primeiro, o cara que é traficante não é o cara que tá ali no morro. O cara que tá no morro é varejista. O cara que é traficante de verdade, ele tá nos bairros ricos da cidade. Olha que coisa incrível. Segundo, mesmo que você matasse todas essas outras pessoas, você ainda tem um incentivo de drogas, por exemplo, outros traficantes surgirem. Então, baseado nisso, eu vou começar aqui minha argumentação, porque eu tô esperando 30 minutos para poder falar. Inclusive, eu queria, não dar uma passada de pano para as besteiras que o Thiago falou ali. Primeiro, isso é lá naquela argumentação que ele tinha dado no começo dessa parte do debate aqui. As pessoas, elas não vão assaltar bancos porque as drogas foram legalizadas. Então, só nisso, aquela argumentação já devia ser viabilizada. Mas eu só queria deixar um pouco claro que as pessoas, elas já usam drogas para esse acesso, quer dizer, elas querem usar drogas para ter essa coragem, esse tipo de coisa, eles já têm esse acesso. Terceira coisa, na verdade, não são qualquer droga. Você não vai usar maconha assaltar um banco. Você vai usar cocaína. Você não vai usar LSD. Na verdade, eu acho que seria bem engraçado ver um cara usando LSD ou ecstasy pra tentar assaltar um banco. Isso é muito louco. Quarta coisa agora. Vocês têm que desassociar um pouco o usuário de drogas ao criminoso pra gente conseguir ter algum debate. Porque se vocês têm aquela visão marginalizada do Zé Droguinha, maconheiro, que tá lá, não... Tem muito médico aí que fuma maconha. Na verdade, vocês seriam impressionados com a quantidade de gente que está fazendo faculdade de medicina e usa droga. Inclusive, algumas drogas que são legalizadas, só que não deveriam estar na mão dele. Por exemplo, Ritalina. Existem drogas e drogas também, quando a gente fala de, que nem eu falei, não se fala nem maconha, são maconhas, são tipos diferentes. Então, quando a gente fala de outros tipos de droga, é um outro universo completamente diferente. Agora, sobre a perspectiva da saúde, rapidão. Quando você fala de um usuário de drogas, hoje em dia o que acontece quando ele tem alguma complicação? Ele não vai falar que ele usa droga. A legalização, ela poderia servir como isso, porque ele falaria e estaria de boa, ele não conseguiria precisar melhor um diagnóstico mais preciso sobre essas doenças, sobre esses malefícios. Outra coisa, não tem como você precisar da dosagem correta, realmente, o Thiago falou certo naquela hora, mas tem como você amenizar os efeitos. Agora, outra coisa. Partindo sobre a perspectiva dos benefícios da legalização da maconha. Primeiro, a curto prazo, a polícia teria espaço para prender quem realmente deveria ser preso. Se eu não me engano, no próprio Rio de Janeiro, que é o estado de vocês, eu peguei aí porque eu gosto, enfim, em 2016, 11 mil pessoas foram presas por consumo de drogas e 12 mil por tráfico no Rio. Sim, 11 mil por consumo e 12 mil por tráfico. É meio ridículo essa quantidade de números, mas enfim. É preciso que a gente tenha uma objetificação de quem realmente é traficante e quem que é só um usuário, porque o critério é totalmente arbitrário. Só uma pergunta. 11 mil presas por causa de consumo? Como? Na verdade, presas não, abordadas. Isso que eu ia falar, que não tem abordadas, como ser preso por causa de consumo. E outra coisa. Falei errado. E outra coisa, na verdade, você está partindo do ponto como se eu concordasse com a guerra. Eu não falei que eu concordo. Não estava falando com você. O único ponto que eu discordei é só para explicar, rapidinho antes de você terminar, porque de repente você poderia falar de uma coisa que talvez eu não tivesse entendido o que eu disse, entendeu? Acho que agora eu falei mais complicado ainda. Mas é tipo assim, talvez você não tenha entendido direito o que eu quis dizer. Eu não quero, na verdade, isentar o Estado da função dele. Esse é o único ponto que eu tô querendo dizer. Porque, é isso. Porque se ele quisesse das duas formas, ele poderia acabar. É isso que eu tô querendo dizer pra você. Ou legalizando ou matando todo mundo. Pode ser o traficante, pode ser o cara que fornece. Se ele quisesse, ele acabaria. Você conhece a história das drogas em Cuba? Cuba era uma restrição terrível para isso. É um estado que muitas pessoas consideram totalitário. Correto? E tinha uma restrição terrível e não entrava drogas. Ou seja, um Estado vigilante, o Estado que vai acabar, ele vai conseguir fazer. É esse o ponto que eu tô querendo dizer. Só que não é o Estado que eu acredito que tem que existir aqui no Brasil. Agora pode continuar.
Tem vários países europeus que, na verdade, eles são, vários não, alguns, né? A Holanda, Portugal, por exemplo, mas o modelo de Portugal, ele é a maior referência na questão de drogas, porque é um modelo em que teve uma descriminalização de todas as drogas, ou seja, o Estado ele passou a dar prioridade no tratamento dos doentes, dos químico-dependentes, aí, consequentemente, teve uma redução da violência, né? Inclusive, existem vários gráficos que revelam aí que, desde 2001, quando teve essa legalização, o Estado passou a desconsiderar como crime o consumo de drogas. Aí, esses gráficos eles revelam uma diminuição bem significativa dessas mortes, no número de mortes relacionadas aos tráficos. Aí, as drogas elas passaram a ser entendidas como uma questão de saúde pública, não de polícia. Aí, o modelo deles é que eles adotam um limite para o porte de qualquer droga, claro, esse limite estabelecido pela legislação deles. Eles passaram a produzir ou comercializar drogas de uma forma bem regulada, como eu falei, no modelo holandês. Existem determinados horários que os estabelecimentos podem comercializar, e as forças policiais elas ainda continuam tendo esse poder de flagrar as pessoas portando as drogas, porque afinal é bom a gente esclarecer que a droga ela continua sendo vista como uma espécie de uma substância que vai produzir uma dependência química, que se você usar em uma determinada quantidade vai fazer mal para a saúde. Então não é uma libertinagem. Não, mas aí é o ponto que eu entrei, logo no início. Para mim, o indivíduo ele pode ter o direito até de se autodestruir. Não tem problema. Eu não vou fazer. Se eu não me engano, foi o Rafael que perguntou, você usaria? Eu falei, cara, eu não usaria. Mas se você quer usar, beleza. O único problema que eu vejo nisso tudo é quando o indivíduo acaba afetando a coletividade. Entendeu o meu ponto? Por exemplo, um cara que usa uma droga muito destrutiva e acaba cometendo um crime por consequência do uso da droga. Não estou falando que todo crime vai ser em consequência do uso da droga, não, tá, gente? Mas, enfim, um cara usa uma droga e acaba fazendo alguma coisa por causa disso. Dirigir e beber, por exemplo, é o caso clássico. Dirigir e beber. Acaba cometendo um crime porque dirigiu e atropelou alguém e matou. Após beber. Isso, para mim, tem consequências criminosas, porque você acabou matando alguém porque você bebeu e dirigiu. Embora seja tratado, tem que ser tratado... Você pode especificar a droga na sua argumentação? Eu acabei de falar, dirigir e beber. Não, não só nesse sentido, só no álcool? Não, álcool e outras drogas mais pesadas também, né? Tipo cocaína. Tipo quais? Cocaína, metanfetamina, heroína. Engraçado. Essas coisas são muito danosas. O álcool, ele ocupa as primeiras posições nas listas de quais drogas são mais viciantes e fazem mais mal, diferente da maconha. Você vê o cigarro e o álcool. Sendo que... Não, maconha, na verdade... desculpa, eu tô interrompendo muito de vocês, mas... Não, maconha, na verdade... Não, mas o que eu ia falar com vocês que maconha, na verdade, eu acho hipocrisia ela ser proibida, porque a gente tem que se pautar muito na ciência para esse tipo de debate. A verdade é essa. Com certeza, e você se pautar... E eu acho que a maconha ela não é bem menos danosa que o álcool. Sabe quantas pessoas... Sabe qual que é a proporção? Olha que louco isso que eu pesquisei. Sabe quantas pessoas elas fumam maconha? Tipo, 9 em cada 100 pessoas que fumam maconha ficam viciadas. Se eu não me engano, 17, 16, quando a gente fala do álcool, e quando a gente fala do cigarro em si, é 32. Uau! Entendeu? Não, mas na verdade, o que acontece é o seguinte, o direito penal... Aqui. Sim, perdão, você não... perdão. E o vício, muitas vezes, ele tá associado, na verdade, eu não me lembro qual que é a porcentagem aqui, mas pensem que, tipo, é a maior parte do bolo, na verdade, quase a totalidade. Quando a gente fala do vício da maconha em si, e de outras substâncias também, é aquilo que eu falei no começo, está associado com o começo, quer dizer, com o início, com a idade que você começa, e com o uso de outras substâncias junto. Por exemplo, o álcool, o pitilo, que, enfim, tipo, mistura de crack com maconha e várias outras maluquices que acontecem aqui. E o que acontece é o seguinte,
a gente não vê esses dados da maneira que a gente deveria estar vendo. A gente deveria fazer uma análise de como que a gente pode reduzir esses danos, porque sim, a maconha causa danos à sociedade, ainda que mínimos, só que a legalização poderia trazer benefícios que poderiam reduzir o número do consumo até mesmo. Um exemplo disso é a legalização do cigarro. A gente tem um cigarro legalizado, que eu acabei de falar, mais ou menos 32% das pessoas que fumam cigarro acabam viciadas. Só que ao mesmo tempo o Brasil, ele é campeão no mundo, ele é líder, assim, em combate, quer dizer, em redução de danos do cigarro, em termos de propaganda, essas outras coisas, assim, desglamorização do uso em si, reduziu muito o número de fumantes. Eu não vou me lembrar a porcentagem, mas eu acho que já chegamos no ponto de quase 40% da população brasileira ser fumante. Hoje em dia você tem que dar uma volta meio extensa assim na sua rua pra você achar alguém com um cigarro na mão. E, bom, continuando o que eu estava tentando falar antes, a legalização, primeiro, ela faria com que os policiais realmente prendessem quem deveria ser preso, que nem eu falei. O usuário em si, hoje em dia a gente não tem uma objetificação de quem é traficante e quem não é. Segunda coisa, médio e longo prazo, a gente teria uma maior arrecadação de impostos que poderia ser usado para reverter a situação dos dependentes, para investimentos na área da saúde e em mil coisas. Se eu não me engano, no Canadá não, na Califórnia, ano passado foi arrecadado mais de $1 bilhão para o estado, através da maconha. E pode haver uma desglamorização, que eu falei, no longo prazo, você pode diminuir o número de usuários, você não tem que estar nessa situação estática. Só que tem que entender que o usuário também é gente. Assim como você que chega em casa e toma uma latinha de cerveja. E era só isso que eu queria falar. Então, uma coisa que eu deixei bem clara, né, nas minhas duas últimas falas, foi essa relação. Eu não afirmei que há relação direta do uso da droga com o crime. Tanto que eu citei outras drogas. No caso, tarja preta, né, que eu não consigo me lembrar de alguns nomes, que as pessoas usam para se sentirem mais soltas, mais encorajadas. E quando vocês falam sobre a descriminalização da maconha, que seja, para a pessoa, né, que está lá usando, em nenhum momento eu disse que eu sou contra ou que eu vejo essas pessoas de forma marginal ou de forma criminosa. Até mesmo porque quem é aquela pessoa ali? Não é ninguém. Aquela pessoa ali não é ninguém, cara. Então, como o Reginaldo falou, ela está só se autoagredindo. Se é que ela se autoagride com aquele uso ali, porque... Como assim aquela pessoa não é ninguém? Não é ninguém pro tráfico, pro cara que é traficante, pro cara que como você falou, muito bem falou, realmente os cabeças do tráfico, que nem sequer moram nas favelas. Quem é o usuário nessa rede nessa grande rede de comércio ilegal de drogas? Quem é o usuário? É apenas um usuário, cara. Não existe motivo para um policial militar, uma viatura com dois, três policiais militares serem deslocados para um determinado local, um determinado ambiente, para poder encaminhar 3, 4 pessoas para uma delegacia porque eles estão fumando maconha. Eu não consigo enxergar lógica nisso. Você pegar um aparato do Estado para deslocar eles para uma situação como essa, certo? Para poder levar essas pessoas até uma delegacia, e a gente sabe que eles não vão ficar presos, né? E depois para eles serem libertos. Então, eu não sou a favor desse tipo de criminalização, né? Cada um sabe o que faz da sua vida. Eu não estou aqui opinando na interferência da vida dos outros. O que eu estou dizendo e reafirmo é que as drogas, as que
as pessoas que têm esse tipo de comportamento antissocial, de não ter o limite da agressão contra o outro, ela sabe qual é a droga necessária e a dosagem necessária para que ela tenha a coragem suficiente para sair por aí e fazer o que ela acha que bem entende, que ela acha que ela tem que fazer. Mas no que isso acrescenta ao debate? Não, o que acrescenta é porque eu estou vendo que existem algumas linhas: descriminalização, legalização, comércio, Estado detentor do comércio competindo, entre aspas, né, com o comércio ilegal. Então, assim, eu estou vendo que tem tanta coisa ramificada que eu estou falando uma coisa e você está jogando, no caso o Rafael jogou, para uma situação que não tem nada a ver, cara. Para uma situação que não tem nada a ver. Jamais eu vou ver uma pessoa que está fumando maconha, vamos supor, lá num canto de uma praça lá, o cara tá lá puxando o baseado dele e tal. Ah, aquele cara ali é um ladrão. Pô, mano, não foi isso que eu disse. Pô, mano, então a sua argumentação acabou de não fazer muito sentido, se o objetivo era, tipo, fazer com que a maconha eu fosse falei o proibida. inverso. Não, você pegou o caminho do ser humano para droga. Eu peguei o caminho da droga para o ser humano. Só que quando eu pego o caminho da droga para o ser humano, eu não escolhi o usuário. Eu escolhi o cara que faz uso de determinadas drogas para poder, já sabendo que aquilo ali vai encorajar ele. As pessoas atualmente, elas já roubam banco? Vai ajudá-lo a cometer, a fazer a atitude, a cometer a ação que realmente ele quer cometer. Entendeu? Porque, em geral, a pessoa que quer... Você pode notar que a pessoa que quer cometer algum dano para outra, essas pessoas que têm esse problema do antissocial, elas cometem. Não tem por que não cometer. E a Flávia falou um negócio no início, né, que, por exemplo, agressões, brigas provenientes de bebedeiras, vamos assim dizer, né? Quem nunca presenciou? Eu já. Mas todo mundo de cara limpa. Quantas vezes você presenciou pessoas de cara limpa se desentenderem com a mesma frequência com que pessoas se desentendem e brigam e fazem após beber? É muito Mas pouco. o que a gente está questionando é justamente isso, essa hipocrisia do sistema judiciário. Mas é uma hipocrisia. Mas quando eu abordo a questão droga, ser humano, pô, jamais eu vou incluir nesse nicho o usuário, pô. Não tem sentido eu marginalizar o usuário de drogas. Até mesmo porque, como o Rafael disse, porque tem estudante de medicina que é usuário e tal, se bem que eu não consigo ver diferença nenhuma entre o estudante de medicina e um Zé Droguinha, ou morador de favela, não consigo ver diferença nenhuma. Mas tanto faz como tanto fez. Porque os dois têm lá a sua vida, fazem suas coisas, e o cara acha que, porra, terminou lá a semana dele, ao invés de, como alguém citou aí, de eu entrar dentro da minha casa e beber uma lata de cerveja, eu vou puxar um baseado. Cara, e aí? Porque isso não muda nada na minha vida, Thiago. O Rafa falou uma questão interessante que é sobre a arrecadação de impostos. A Holanda, desde que ela descriminalizou as drogas, ela conseguiu arrecadar 19 bilhões de reais em imposto. Isso tudo sobre o consumo. Então, aí o que acontece? Aí, o cigarro é legalizado no Brasil, o que acontece? É uma droga que faz muito mais mal que a maconha. A maconha poderia ser legalizada, inclusive. Não, faz. Tem pesquisas que comprovam que ela é eficaz, inclusive para combater o vício em tabaco. E hoje a gente gasta muito, sabe no quê? No tratamento de câncer. O Estado, ele gasta, né? Transferindo para real coisa de 15 bilhões de reais. Esse dinheiro, ele poderia estar sendo recuperado se a gente tivesse uma política mais flexibilizada, né, com relação a pelo menos você descriminalizar a maconha. Então, assim, agora só para finalizar... Deixa eu só responder o Thiago aqui. Só concluir. Vai. Aí, pegando exatamente isso aí que a Flávia está falando, né? E daí a Flávia citou, porque na Europa tem países europeus e tal. E aí eu volto a dizer, cara, como que a gente vai se comparar, como é que a gente vai fazer comparações a países, a nações, a culturas que nem sequer
né, perdão, a culturas que estão avançadas, que estão evoluídas, por exemplo, no que diz respeito a ter filhos, né? Ter filhos é uma responsabilidade muito grande. O Rafael, por exemplo, me fez uma pergunta extremamente interessante no privado, sobre o fato de ter filhos. Então, olha a mentalidade do europeu em relação a isso. E olha a mentalidade de países subdesenvolvidos como o Brasil em relação a isso. Então não tem como comparar. Países subdesenvolvidos como o Uruguai, por exemplo. Então não tem como não, a gente mora no Brasil, nós somos brasileiros. Não, sim, claro. A gente pode fazer um podcast inteiro sobre as diferenças entre o Uruguai e o Brasil, na verdade uma série inteira sobre isso, mas a questão é que a gente pode começar aqui a fazer uma abordagem aqui dentro do Brasil que nem nós estávamos fazendo antes. Até porque, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, TH. Não, então, olha só, então só para finalizar. Aí você para analisar. Então, quando, por exemplo, eu citei Cartel de Medellín e como a população ovacionava e a forma como o Pablo Escobar construiu todo um cartel de mercado em cima das drogas, a ponto dele conseguir ter o aparato do Estado a favor dele, matar, prender inimigos, políticos inclusive, tudo a favor desse comércio, né? Então, a nossa, cara, assim, nós como seres humanos, nós temos uma certa diferença. Eu não quero dizer que nós somos piores do que o europeu, mas a gente tem sim, cara, algumas coisas particulares que ainda nos fazem aquém de um comércio, de um livre comércio, de uma intervenção estatal no que diz respeito a vamos regular a quantidade dessas drogas aqui. Muito obrigado, você acabou de usar a minha argumentação que eu ia dar aqui. Me lasquei. Mas, então, já que sobrou pouca coisa para me falar, queria falar um pouco sobre por que o pessoal apoiou o Pablo Escobar, por que o pessoal apoia os seus milicianos aí, por que o pessoal apoia os traficantes dentro da favela. Eu não lembro agora quem que... não, foi o Mano Brown na entrevista dele. Você pensa o seguinte, você não tem esperança nenhuma, você tem fome pra amanhã, você não tem família, não tem nenhum norte, alguma coisa que te dê sentido pra sua vida. Aí vem um cara, te dá uma roupa, te dá um lugar pra morar, te dá alimento, porque lembra, você não tá com fome pra daqui a um mês, você tá com fome hoje. E você não sabe nada da vida, esse cara, tipo, te dá uma causa pela qual você lutar e te dá um fuzil na mão. Você não vai aceitar? Você não tem esperança nenhuma de vida. Muita gente entra no crime por causa disso. Sobre os traficantes, cara, a favela não tem assistência nenhuma. Quem entra lá é o quê? É ONG, igreja e traficante. Olha que legal. E quando a gente fala assim sobre a questão da criminalização, e vocês falam assim, tipo, cartel, não sei o quê, cara, isso é justamente o oposto que eu defendo, mano. Tem como você conseguir pensar, até porque a qualidade de algo que permanece na ilegalidade é muito inferior. Não tem como você comparar. Que nem eu citei o exemplo do prensado paraguaio, que nem outro exemplo que eu citei, quer dizer, que eu posso citar, durante o período de lei seca americano, o que aconteceu? Você tinha que ter uma bebida que faz efeito rápido, faz efeito fácil e não ocupa muito espaço. O que aconteceu? Você só tinha uísque. A maioria das bebidas, porque, quer dizer, você só tinha literalmente uísque sendo vendido. Porque o uísque é uma bebida muito fácil de fazer e é muito forte. Agora imagina assim, se atualmente todas as bebidas que você pudesse beber, você eliminasse, se só tivesse uísque, você só tem a opção de ou ficar muito bêbado ou ficar sóbrio. Meio termo. Quem usar vai ter muitos danos, é óbvio. Então a legalização não entra para isso, porque a pessoa pode optar por um negócio mais fraco também. Que legal, né, mano? Então quer dizer que dá para você ter uma redução de danos só com isso em si, e, tipo, além das políticas públicas também. Mas não é só isso que a gente quer.
Não é só isso que vai acontecer. E não é só isso que a gente vê acontecendo quando as drogas são legalizadas nos outros países. A última consideração que eu queria dar é frisar na parte legalização e não liberação, porque liberação significa que não vai ter legislação nenhuma sobre isso. Legalização significa trazer para as redes do Estado, que nem a gente já falou várias vezes aqui. Ué, mas aí o ANCAP morreu? Eu não sou ANCAP mais, mano, já faz um tempo. Você achou que eu tava zoando quando eu falei isso? Ah, achei, mas tá bom. Todo mundo achou. Eu também não superei ainda. Eu entendo. Eu acho que sim. A legalização reduziria, embora não acabaria com o tráfico. O tráfico não acaba por causa de legalização, mas vai diminuir o poder dele. Até porque no Brasil cigarros são legalizados, mas existe tráfico de cigarros. Não sei se vocês pesquisaram sobre isso. Sim, E pesquisamos. movimenta 12 bilhões de reais por ano. Então é uma coisa muito grande. Só que não existe morte, pelo menos eu desconheço esse dado, por causa de tráfico de cigarros. Então, eu acho que, enfim, a gente tem que tratar crimes como crimes. E pior, Ô, Reginaldo, obrigado, você acabou de me lembrar de uma coisa que eu esqueci que eu ia falar. Melhor. É o seguinte, hoje em dia a gente tem um cigarro legalizado, certo? A gente tem o cigarro paraguaio também, que é mais barato e tal, por causa da questão dos impostos. E ao contrário do que alguém falou lá no grupo, lá do Esquerda versus Direita, se você não consegue diferenciar um cigarro paraguaio de um cigarro normal, você tem que ter muitos problemas visuais. Mas enfim, a questão é que a mesma coisa que a gente vê no Uruguai hoje em dia, ainda tem a presença do tráfico, só que como não é um produto ilegal, a gente não vê essa violência, essa repressão, essa formação de cartel, essas coisas todas. É simplesmente um cara que vende uma maconha que não está registrado. E o que eles estão fazendo para consertar isso, sabe o que é? Fortalecer o mercado. Eu acho que a via do mercado seria boa. Assim. Claro que o Brasil é uma coisa que a gente tem que entender. O liberalismo, ou até a esquerda e a direita no mundo, elas são diferentes, não é a mesma coisa. Então, qualquer pauta que você defenda pró-mercado ou pró-estatal vai ser diferente no Brasil do que em outro lugar, entendeu? Aqui, o tráfico é muito forte e violento, embora eu ainda acredite que o Estado poderia acabar com isso, mas é muito forte e violento e das duas formas que o Estado pode acabar, vai ser literalmente uma nova guerra, só que uma guerra mais estratégica, né? Esse que é o ponto. Porque, cara, quem é do Rio sabe qual o poder que o tráfico tem. E não só o tráfico. A gente vê, como você falou, o tráfico como sendo uma rede de traficantes numa favela, mas envolve muito mais que isso, né? Sim, é óbvio. Você tem que pensar que esse negócio sai aqui do meu estado, quer dizer, sai do Paraguai, passa pelo meu estado, chega aí e daí vai para outros países. E um detalhe que a gente tem que entender que é muito importante, que não é só legalizar e acabou. A gente tem que fazer com estratégia, né? Não, às vezes parece... Eu ia até falar o exemplo da Holanda. A Holanda, ela hoje não está assim com relação à segurança pública, não é o maior exemplo quando ela descriminalizou as drogas, porque ela não agiu também na questão militar, né? Ela não passou. Tem muito tráfico ainda porque eles não investiram na questão da força policial no que tange aquilo de combate entre fronteiras, né? Então, não é a legalização só em si que a gente defende também todas essas medidas complementares aí, igual vocês falaram. E um detalhe, imagina se a Holanda tem problema com fronteira, imagina o Brasil. Quanto problema com fronteira o Brasil ia ter? Porque, cara, é o que eu tô falando. Embora passe pro mercado a chancela de venda, não vai significar o que acabou. Por exemplo, um exemplo até bobo, mas se liga numa coisa. A gente consegue escutar música e comprar música barato.
Só que existe pirataria, tá ligado? Que torna ainda mais barato. É a mesma lógica, entendeu? A gente vai ter Mas aí pessoas tem um problema, vendendo. mano. Mas, ô Reginaldo, tem um problema nesse exemplo que você deu. A música que você baixa é da mesma qualidade ou muito parecida, porque... Não, mas eu não tô falando pra não liberar. Não, falando assim, serão. O problema dessa argumentação aí que você deu é que ela não funciona. Porque a música, quando você escuta, tipo, eu sinceramente, sendo bem humilde, eu não consigo escutar a diferença de um arquivo .avc de um arquivo MP3. Mas a questão é que quando a gente fala de um prensado paraguaio versus uma K-47 ou qualquer outro tipo, a gente tem uma diferença muito grande, hein, cara? Então... cara, eu sinceramente não saberia diferenciar, porque eu não sou usuário de drogas. Só que a grande questão é que, eu vou te falar uma coisa, não sei se você teve a oportunidade de ver alguém usando crack. Mas, mano, se tiver um crack de boa qualidade e um crack de má qualidade, o que vai contar para um usuário é o que é mais barato. Sem zoa. Independente da qualidade. Não sei da maconha. Eu falei, da maconha vai contar a qualidade mesmo. Ah, então. É o que eu tô porque falando. O cara não são os mesmos efeitos. Se for mais barato, ainda mais o crack, que é uma droga uma droga muito efetiva e de custo muito baixo. Maconha com barata. E tipo, não, a grande questão é sobre o crack, aquilo que eu falei, são drogas e drogas, cara. Não dá pra, tipo, dar uma generalizada tão louca que nem essa, cara. Tipo, mas até a maconha também, Rafael, vamos ser sinceros. Não. Você tá falando de pessoas, olha só, eu acho que você tá falando de pessoas que têm seleção, a classe média que usa maconha. Mas tem muita gente que usa maconha por aí e nem se importa. Tem gente que fuma cigarro sem filtro, cara. Pra você ver. O cara não se importa nada disso, tá ligado? Tipo, cigarro sem filtro. O cara só quer usar, tá ligado? Né? O cara só quer usar, entendeu? Então o que for mais barato pra ele tá valendo. Só que a questão é que é o seguinte, cara, tipo... É isso que eu tô querendo dizer. O que é mais barato é o que vale. Não, isso daí não vale pra todo mundo. Na verdade, isso daí vale só pra quem tá mais loucão ali mesmo. E... Tipo, quando a gente fala assim da maconha... Nossa, tinha um negócio que eu tinha que ter falado bem no começo desse debate. Cara, mas aí também a seleção de qualidade vale pra todo mundo? Como assim? Eu acho também que não vale. A seleção de qualidade não tô dizendo que vale pra todo mundo. Eu tô dizendo que vale pra maior parte das pessoas. O mercado é movido por quantidade de dinheiro que é movimentado. Então, o tráfico ele seria bem reduzido. A alocação de dinheiro seria totalmente significado, tipo, o Estado arrecadaria mais. Eu acho que se não tiver... Como você disse que o Estado ele pode acabar com o tráfico, tipo, através de armas, basicamente, o que falta hoje em dia é logística, é vontade para fazer isso. Não é só isso não, falta verba também, porque é uma guerra, entendeu? Você está mais ou menos... Cara, que você não tem... Cara, que você não tem noção de quanto que o Estado movimenta com a guerra das drogas. Só com a propaganda disso. Por isso que ele não acaba. Entendeu? Você não tem noção de quanto que ele movimenta só com a propaganda da guerra. Você lembra de quando teve incursão na favela aqui do Rio com o exército? Vocês estão ligados nisso? Vocês lembram? Cara, o exército... Tô ligado. Então, o exército em pouco tempo desmantelou um monte de lugar. Pra você ver. O problema que eu tô falando é a conexão do Estado com a guerra das drogas. A má vontade de acabar, enfim. Mas isso eu tô dizendo mais por opinião. Por isso que eu acho que a via da legalização é bem melhor do que a via da força bélica. Primeiro que vai morrer menos gente. Eu não sou sanguinário. Eu não quero que A Flávia tá mandando a gente calar a boca logo porque ela quer dormir, provavelmente, sei lá. Bora pras considerações finais, então? Não, na verdade, eu tô falando mais por vocês, né? Porque vocês falaram que o debate era pra durar pouco. Ah, tá. É só esse ponto. O único ponto que eu tô querendo dizer é que tem que ser feito com estratégia, porque se o
o objetivo for diminuir a ação do tráfico, tem que ter um objetivo real. Não pode ser ilusório, entendeu? É só isso. Eu usei exemplo do CD, mas posso usar qualquer exemplo de coisa contrabandeada no Brasil. Porque a gente visa combater isso e acaba não combatendo. Esse é o ponto, porque a gente não usa estratégia nenhuma. Eu acho que a gente podia copiar a Holanda no modelo de coffee shops. Por exemplo, lá é proibido você comercializar drogas em praças públicas, você só pode comercializar nesses estabelecimentos, sendo que a quantidade máxima que você pode estar portando para o consumo é coisa de 5 gramas. E o resultado prático disso foi que a Holanda conseguiu diminuir significativamente o número de dependentes. Então, quando o Brasil ele fosse pautar, eu acho que ele tem que se pautar em modelos bons para descriminalizar, legalizar, enfim. Essa é a minha consideração. Então, é isso que eu sempre bato em cima. A gente tem sempre que fazer considerações, visionar modelos adotados em países, em nações de primeiro mundo, mas sempre no que diz respeito, meio que parece que essas questões acabam preterindo outras que são extremamente necessárias, principalmente aqui no Brasil, né? Como o Rafa falou, ele meio que concordou e ao mesmo tempo, né? Tipo, realmente a gente tem que ver a nossa realidade, mas se a gente for falar da nossa realidade, o debate de drogas chega a ser tá lá nos últimos, porque a gente precisa, sim, visionar modelos mundo afora e copiá-los. Quem sabe até inovar e trazer algo melhor. Mas eu não consigo ver uma implantação um debate mais profundo, de ordem legislativa mesmo, no Congresso, visando o que ser, assim, descriminalização, isso aí é unânime, mas visando esse comércio, essa liberdade das drogas para uma nação que tem muito pouco, que sabe muito pouco, que entende muito pouco, principalmente no que diz respeito às relações humanas. E eu, Rafa, hoje a gente teve, antes de vir para cá, a gente teve uma conversa, cara, super interessante sobre isso, sobre as relações. Ele até me orientou a fazer um estudo sobre escola austríaca, libertarianismo, se propôs a enviar alguma coisa, mas eu expus algumas situações referente a isso, né, referente às relações humanas e a forma como a humanidade está caminhando, sim, para adequações, para cópias de modelos, sim, tudo isso está acontecendo, tudo isso é inevitável. Só que esse caminho, esse caminho não, só que essa atitude, né, essa ação natural da humanidade, ela está se distanciando da humanização. Então foi isso que eu frisei com o Rafael, e eu vou colocar aqui, quem quiser em outro debate falar sobre isso, né? Então eu acho que todas essas questões, essas coisas, esses debates, eles estão sim avançando, estão sim trazendo melhorias para país A, B, C, piorando país E, D, F, armas também, porte de arma, enfim. E daí são vários, né? Aborto, mas a humanização vem sendo esquecida. E é por isso que a gente tem visto coisas assim tão gritantes no que diz respeito a racismo, preconceitos, neonazismo, né? Os grupos neonazistas, supremacia branca, e enfim. Eu concordo com o TH, a gente está se tornando um pouco menos humano. Tanto é que a gente vê pessoas querendo decidir pelos outros o que eles são capazes de fazer, sendo que são indivíduos plenamente dotados de sua racionalidade, e ainda que não fossem, não é meu direito fazer esse tipo de decisão. Eu confesso que, por mais incrível que seja, eu sou um pouco otimista com o Brasil quanto a isso, porque a gente conseguiu vencer o cigarro, a gente conseguiu vencer tantas coisas.
seria bem provável que daria certo aqui. Só que eu não acho que essa medida deveria ser aplicada de uma maneira nacional, tipo, para o país inteiro, porque a gente estaria passando por cima das condições de alguns estados, que não tem estrutura nenhuma, nem para nada hoje em dia, quanto mais para isso. Então, esse debate, ele não acaba aqui nesse podcast. Esse debate aqui não acaba em outros podcasts. Agora, eu queria falar não com o Reginaldo, com o Thiago, com a Flávia, mas com o próprio ouvinte, que ele pesquise sobre o assunto, que ele entenda, que ele forme a própria opinião e que ele pense no indivíduo quando ele formar essa opinião. E, bom, eu já não tenho muita coisa para falar, então eu queria divulgar meu podcast, ele seu podcast, é isso aí. Eu queria falar que o amor é uma droga mais danosa que qualquer maconha. E afora esse aforismo idiota de um pessimista ressentido, cara, o que eu quis dizer, assim, no cômputo geral, é aquela questão do mil. Eu acho que o indivíduo, ele é dotado, sim, de consciência, embora existam vários fatores externos, claro, não estou anulando isso, mas nesse sentido é dotado de consciência de que se ele usar algo que vai alterar completamente os sentidos dele e a longo prazo pode fazer mal, ele é dotado de consciência de poder usar ou não. Então acho que isso não seria danoso para a sociedade, muito pelo contrário, seria danoso só para o indivíduo. E se ele quiser usar, paciência. E quem não quer também, enfim, a gente só tem que acabar com a morte. Essa é a minha consideração final, né? Que a gente acabe com as mortes em decorrência do tráfico. Porque isso é muito danoso.